Sim, aqui não, né? Então, saúdo com alegria os ministros, as ministras, cerimoniários, coroinhas, a equipe de liturgia dessa paróquia, santuário, a equipe que está aí também na transmissão da Santa Missa, o ministério que aqui está para cantar, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, bem-vindo, bem-vinda você que está aqui nesse santuário. Povo de Deus, querido e santo, nós estamos hoje então clamando a Deus pela quebra das maldições de qual geração mesmo? Atual. É nós mesmo, né? Somos nós. E falar em quebra de maldição, de famílias, de gerações, falar uma família que tinha uma maldição muito forte, eu vou contar agora para vocês. Eu acredito que vocês conhecem bem pelas leituras, talvez até por terem assistido certas séries, né? Séries e tal. É a família de José do Egito. Conhecemos essa história ou não? Tinha uma maldição forte nessa família, sim ou não? Sim. Qual foi a maldição muito forte que caiu sobre a família de José do Egito? Vou lembrar. Quando os próprios irmãos, por causa de dor no cotovelo, por causa de ciúmes de José, porque José havia nascido na velhice, quando o pai Jacó já era idoso. E vocês sabem que o pai e a mãe, eles educam os filhos. E depois tem os avós. Ai, Nossa Senhora. Quando a pessoa fica mais idosa, o coração fica mole. É assim ou não é? Tem até um ditado, não sei se aqui em Londrina o povo usa muito, diz que pai e mãe educa filho, avô e avó estraga, né? Não por maldade, longe disso, não. Mas porque começa a bajular demais o neto, né? Porque o avô e a avó já fica mais assim, Nossa Senhora, e faz de tudo para aquele neto, e deixa aquele neto e aquela neta fazer de tudo, e não pode, tem que ter limite. Mas o avô e a avó, fica com aquele dengo, né? E quando nasceu José, Jacó, a idade dele já era para ser avô de José. Então ele ficou dengoso, o velho ficou dengoso com aquele filho caçulinha. Mas não demorou nada para os outros irmãos ficarem de que forma? Enciumados, né? E revoltados. Tanto que vocês conhecem a história que tentaram matar José, jogaram ele numa cisterna. E depois um dos irmãos falou, não, vamos tirar ele, vamos vender, né? Vamos vender que dá um lucrinho, né? Dá um dinheirinho aí e tal, né? E assim fizeram, mas eles não imaginavam o que eles estavam fazendo. Futuramente, quem é que vai salvar eles da fome? José. Mas por que tudo isso aconteceu? Algo que poderia ter virado uma maldição naquela família e ter se estendido por gerações e geração, mas não virou uma maldição. Por quê? Porque nós vemos acompanhando essa semana, essas leituras. Foi a leitura de ontem, aliás, quando José pede para os seus irmãos, vocês só vão conseguir alimento aqui se vocês voltarem e trouxerem aqui o filho caçula do pai de vocês. E o pai junto ainda. E o filho caçula, quem que era? Ele mesmo, ele mesmo. E aí então, naquele momento ali, José, diz a palavra, ouvimos isso ontem, José caiu num pranto tão grande, um choro tão profundo, pediu para que todos saíssem e disse para os irmãos, eu quero que vocês tragam meu pai aqui. Quando ele ficou sabendo que o pai ainda estava vivo, eu quero que vocês tragam, porque eu sou o José que vocês venderam, mas vocês estão perdoados. Gente, que coisa bela. José chorando, em lágrimas se derramando,
mas perdoou os irmãos. Pela maldade que fizeram, perdoou eles. Perdoou. E mais ainda, entendeu que aquela era a vontade de Deus, para que através dele, Deus pudesse salvar a sua família da morte pela fome. E aí então, chegamos à leitura de hoje, quando o pai é levado até José. E os dois caem no choro profundo. Aquilo ali, gente, não tem cura maior do que essa. Aquela geração ali toda estava sendo curada. A maldição que poderia acompanhar aquela família por gerações e gerações, caiu por terra ali naquela hora. A maldição, qual era a maldição mesmo? Tentaram matar ele e depois venderam ele como escravo. Aquilo seria uma maldição naquela família, Padre Divan. Mas aquela maldição foi quebrada. E agora eu vou fazer essa perguntinha básica para vocês. Como é que foi quebrada aquela maldição? Por causa de quê? Pode falar que vocês já sabem, pode falar mais alto. Perdão! Ei! Aplauda você que falou perdão, aplauda aí, ó, aplauda. Perdão, gente. Não tem coisa, não tem algo que cura mais as famílias, as gerações. Não tem nada mais forte, não tem nada maior do que isso, o perdão. É a falta do perdão que gera a maldição. É a falta do perdão. Pensa um pouquinho se o padre está falando alguma bobagem. É a falta do perdão que gera a maldição. É a falta do perdão que gera a doença numa família. Aquela doença que não é física, que também pode se transformar em física. Porque quando nós não perdoamos, quando nós carregamos mágoas dentro de nós, nós vamos adoecendo. É a falta do perdão. E essa graça José teve. Ele perdoou, ele quebrou aquela maldição que poderia se estender por gerações afora. Ele quebrou de que forma? Com o perdão. Se existe alguma maldição na sua família, hoje ela está caindo por terra. Hoje ela se lasca, essa maldição. Sim ou não? Sim. E essa maldição se lasca principalmente se houver o que mesmo? O perdão. O perdão cura. O perdão cura a alma, o perdão cura o físico. É provado pela ciência, pela medicina, que pessoas que carregam mágoas e ressentimentos dentro delas são pessoas que tendem a adoecer muito mais fácil. São pessoas que tendem a viver muito menos. E se viver bastante, vive com péssima qualidade de vida. Porque vive sempre se lamentando. Porque para essas pessoas que não são capazes de perdoar, nada, nem ninguém é bom. Está sempre se lamentando de tudo e de todos. Ah, porque é contra mim. Ah, porque é todo mundo. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, porque é minha sogra. Coitado da sogra, gente, né? Sempre sobra para ela, né? Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Sogra, levanta a mão. É, sogra. Eu acho que vocês vão ser as primeiras a entrar no reino dos céus, viu? Hã? Aham? Hã? Sempre sobra. A sogra sempre se lasca, né? Ah, porque é isso, porque é aquilo. Sabe por que muitas pessoas vivem em meio a lamentações? Porque são pessoas que carregam dentro delas mágoas, ressentimentos. São pessoas que não conseguem se amar. São pessoas que não amam os outros. Então, e são pessoas que também não amam a Deus. E por isso essas pessoas se ferem. E por isso essas pessoas se maltratam. E por isso essas pessoas sofrem. E por isso essas pessoas vivem menos. E vivem com uma péssima qualidade de vida. Quem quer viver feliz e bastante, levanta a mão e fala eu. Então diga assim, ó, nessa noite santa, com a mão direita erguida. Mão direita é sinal de compromisso. Fala assim: Senhor, nessa noite santa e sublime, eu perdoo qualquer coisa, qualquer pecado que tenha acontecido na minha família, contra mim ou contra alguém da minha casa. E assim, Senhor, eu ordeno que no teu nome, se houver alguma maldição na minha casa, hoje será quebrada
aniquilada e destruída. E amém. Eu quero ver, né? Eu quero ver alguma maldição aguentar. Depois, para finalizar, gente, eu só quero concluir agora com o evangelho de hoje, que é belíssimo, mas concluir de uma maneira muito simples. Mas quando eu lia esse evangelho hoje de manhã e agora ouvia Padre Divan, Jesus enviando os seus discípulos e fez um discurso ali. Nossa Senhora da Capela, gente. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Aquele discurso que Jesus fez ali, a hora que ele enviou, o Padre Divan já captou a mensagem, né? Teria dado no pé. O quê? Jesus falou que os caras só iam se lascar. Vocês serão perseguidos, vocês serão entregues até pelo pai e pela mãe, vocês vão apanhar, vocês vão... Você está louco? Eu já teria dado no pé. Olha, gente, esses discípulos de Jesus, não, esses eram bons mesmo. Esses eram bons porque ficaram ali firmes. Ainda bem que no final Jesus salvou, porque daí ele falou assim, não, mas no final de tudo isso, vocês serão o Filho de Deus. Louvado seja Deus, porque eu acho que já estava todo mundo pensando em cair fora, mas não caíram fora. Não caíram fora porque realmente eram pessoas, homens e mulheres de Deus. Esses discípulos que foram enviados, essas discípulas eram pessoas que realmente sabiam em quem tinham colocado a sua confiança. Sabiam que não seriam decepcionados, porque a esperança não decepciona, e a esperança é o próprio Deus, e Jesus nunca decepciona. E se nós colocamos a nossa confiança nele, jamais seremos decepcionados. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fica em pé, quem tem fé, porque depois ainda nós temos uma bonita... Tem prece ou não?